Olá, querido, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O medo é algo terrível, mas também é algo bom. Nós falamos no nosso primeiro vídeo a respeito de medo, falamos sobre o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é progresso, que é a vitória, tendo temor ao Senhor. Mas o temor do Senhor não é o medo das consequências das coisas erradas, mas sim o medo de desrespeitar o Senhor e de fazer algo contrário à sua vontade por entristecer o Senhor. Não porque gera consequências, não porque gera problemas futuros, mas porque ao fazermos algo contrário à vontade de Deus, estamos entristecendo aquele que muito nos ama. Esse é um medo bom. Esse é um medo que deve ser nutrido nas nossas vidas. Mas há também um outro medo terrível, que é o medo angustiante, o medo paralisante, o medo que faz nós tomarmos atitudes erradas, atitudes complicadas à vontade de Deus para as nossas vidas. Antes de eu falar para você sobre alguns versículos de medo, Provérbios capítulo 24, versículo 10 vai dizer: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Querido, veja só o que acontece com Jó. Jó, a Bíblia vai dizer ali no livro de Jó, capítulo 1, vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal e não havia ninguém como ele. Não havia ninguém como Jó. No entanto, Jó sofre ali algumas tribulações, né? Você vai ver, por exemplo, que o Jó vai perder toda a sua família, vai perder os bens materiais, vai perder até mesmo sua saúde e vai passar por dias e dias de muita angústia. Vai dizer assim no capítulo 1 de Jó: havia um homem na terra de Oz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe filhos e filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, preste atenção: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Entenda o seguinte aqui. O que Jó fazia? Jó levantava sacrifício, um para cada filho, porque ele pensava assim: talvez eles pecaram. Não é que eles tinham pecado. Jó não estava trazendo um remédio para a doença. Não estava trazendo um remédio para trazer cura para um problema já existente. Não, Jó estava se precavendo para algo que poderia ter ocorrido, como poderia não ter ocorrido. Qual que é o problema disso? O problema disso chama-se medo. Medo. Jó tinha muito medo que seus filhos pudessem pecar contra o Senhor. Havia um temor, como nós lemos ali no versículo 1 de Jó, mas havia um tremor, um medo errado da parte de Jó, que ele pensava: talvez, se pecarem, eu já vou estar prevenido, já vou estar oferecendo uma oferta. Foi o medo que causou toda a destruição na vida de Jó? Não, querido, nós não podemos culpar o medo pela destruição, por tudo que aconteceu, porque Deus tinha propósito na vida de Jó. Deus tinha o propósito de se apresentar a Jó, que se fazer conhecido de Jó, não apenas pelo que o Jó ouvia falar de seus pais, isso e aquilo, ou das outras pessoas, mas Deus queria se mostrar para Jó. Então havia um propósito. Então nós não podemos culpar estritamente o medo de Jó para que essas coisas viessem a acontecer. Mas no capítulo 3 de Jó, você vai ler aqui, no capítulo 3, vai dizer assim para nós. Jó capítulo 3, versículo 25. Vai nos dizer: porque aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Qual que é o problema do medo? O problema do medo, querido, o problema do medo é que ele vai abrir uma oportunidade para Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás rodeava. A gente não tem tempo de ler tudo, então eu estou só soltando aqui para vocês, depois vocês leem o livro de Jó aqui, tá bom? Vai dizer que Jó
rodeava a terra, andava por ela, passeava por ela. E Jó via e o diabo via Jó. E via tudo isso que a Bíblia nos apresenta, que ele era homem íntegro, reto e aquilo. Mas também via o medo de Jó, de perder tudo. Perder os filhos, perder a família, perder a saúde, perder os bens, perder tudo. E aí o diabo apresenta isso para Deus e diz, olha, é claro que ele vai te adorar, porque ele tem tudo, você proporciona a ele tudo. Entenda que o medo de Jó criou uma oportunidade para Satanás. Deu uma ideia a Satanás. Olha para você ver como é terrível a questão do medo. Não é que o medo fez com que tudo isso acontecesse, mas o medo abriu uma porta, abriu uma oportunidade para que Satanás tivesse uma ideia e a apresentasse a Deus. E Deus permitiu que isso acontecesse, até porque Deus tinha um propósito lá na frente. Mas entenda que o medo abre oportunidades, abre brechas para que coisas ruins venham a acontecer na tua vida. Muitas vezes o divórcio não era para acontecer. Muitas vezes o divórcio não estava programado para acontecer. Às vezes o seu marido nem queria o divórcio, ele nem se preocupava com ele, mas o teu medo era tamanho de que o divórcio viesse a ocorrer e deu uma luz, sabe aquela luzinha, um insight na cabeça do diabo? E o diabo falou, se ele tem medo do divórcio, eu vou fazer com que o marido peça o divórcio, vou fazer com que a esposa peça o divórcio, porque daí eu vou desanimar, aí ele vai deixar de orar, ela vai deixar de orar, vai deixar de buscar. Olha só, o diabo vive de tentativas, querido. É disso que ele vive. Ele vem tentar todas as coisas. Assim como ele tentou a Jesus, ele vai tentar a mim e a você. São tentativas. Nós falamos tentações porque é exatamente isso que ele faz. Ele tenta nos vencer, ele tenta nos enredar, ele tenta. E nós somos muito bobos porque nós damos oportunidades para Satanás fazer exatamente isso, nos tentar. Abrimos brecha. Eu tenho medo que o homem, né, o meu marido engravide a outra mulher. O diabo vai e surge com a possibilidade da gravidez. Eu tenho medo que a minha mulher engravide do outro homem. Lá vai o diabo aprontar. Querido. Muitas vezes eles até se protegiam, faziam sexo, né, mantinham relações sexuais usando camisinha. E uma hora o diabo implementa ali uma camisinha furada, uma circunstância essa ou aquela. Na cabeça da mulher, muitas vezes ela deixa de tomar o remédio. Enfim, o diabo apronta 1001 coisa. Mas cuidado com o medo. Cuidado com o medo. Além do medo abrir oportunidades para que o diabo entre na tua vida, você se lembra de Esaú? Aliás, de Saul, perdão, não é Esaú, Saul. Esaú é irmão de Jacó. Saul, o rei Saul, aquele mesmo que perseguia a Davi. Num determinado momento, Saul teve muito medo, um medo absurdo de perder o seu trono, de ser destruído. Sabe o que ele faz, queridos? O medo é tão grande, o medo é tamanho, e ele vai consultar espíritos. Ele vai consultar alguém que trabalha com magia negra, alguém que faz feitiçaria, a outros deuses. Ele vai profanar o templo do Senhor. Ele vai destruir tudo aquilo que Deus havia plantado na vida dele. Tudo por conta do medo. Tudo por conta do medo. E nós vivemos dias em que nós temos medo do ar que nós respiramos. Nós vivemos dias de profundo medo. Por quê? Porque a confiança no Senhor tem sido mínima. A confiança no Senhor tem sido mínima. E aí o medo invade a nossa vida, invade o nosso pensamento, invade a nossa alma. E daqui a pouco nós estamos com medo de sair de casa. Já viu aquela síndrome do pânico? A síndrome do pânico é justamente isso, querido. É um medo infundado, um medo em que invade a nossa alma, entranha dentro de nós. Por quê, queridos? Porque o medo é brecha para Satanás. E tudo que o diabo quer fazer é te deixar amedrontado, te deixar fraco. É o que nós lemos aqui no começo, né? Provérbios 24:10, que vai dizer que se nós nos mostrarmos fracos diante das adversidades, a nossa força, ela não vai vir. Ela será muito pequena. Por isso você precisa
se mostrar guerreiro, se mostrar forte. Tá vindo um temporal, tá vindo uma tempestade, eu não me abalo. Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o que vai fazer a maravilha sobre a minha vida. Ah, vem divórcio, ok, eu não vou assinar e Deus vai entrar com providência. Se Deus permitir o divórcio, tudo bem, eu caso amanhã, eu caso no dia seguinte, eu caso no ano que vem, eu caso novamente. Ah, e se tiver outro filho, se tiver o filho com a outra mulher lá, eu assumo. Se tiver o filho com outro homem, pode deixar que eu assumo. Deus vai me honrar, Deus vai me dar condição financeira, Deus vai me dar amor por Ele, Deus vai me dar perdão para que eu possa perdoar a minha esposa ou meu esposo, Deus vai me dar condições de ser um homem exemplar, modelo dos fiéis. Queridos, entenda, toda a adversidade que vier contra você, domine no peito, põe no chão e faça as coisas acontecerem. Não tenha medo. Não tenha medo. A gente prega sempre aqui, né? O presbítero Walter até tem um slogan muito interessante: tenha fé e não medo. Não se turbe o vosso coração. Jesus falou várias e várias vezes: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Creia, creia, não tenha medo, tenha fé, tenha fé. Pare com o medo. O medo, ele abre portas, dá ideia a Satanás para Satanás agir na tua vida. E o medo, se ele for muito grande, ele te impossibilita de ver o futuro, te impossibilita de reconstruir a tua vida e faz você procurar coisas que você não deveria procurar. Então, cuidado. Muito cuidado com o medo. Se livre do medo urgentemente. Como que eu me livro do medo? Aumentando a tua fé. Como que eu aumento minha fé? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Se alimentando cada vez mais da palavra de Deus. Buscando ao Senhor dia após dia. Vindo situações adversas com você e você declarando a palavra de Deus. Fazendo aquilo que o apóstolo Paulo sempre dizia: eu levo os meus pensamentos cativos à vontade de Deus, à palavra de Deus. Toda vez que vir um pensamento negativo, toda vez que vir um pensamento de derrota, não vou conseguir, não vai dar, eu estou angustiado, eu clamo ao Senhor: Senhor, vem e tira esse pensamento, eu quero pensar em coisas boas, em tudo que é perfeito, tudo que é santo. Se há louvor, nisso pensais. É o que a Bíblia tem resposta para nós, queridos. A Bíblia tem resposta para tudo, para tudo. E para isso você precisa meditar nela, você precisa ler nela, você precisa buscar o Espírito Santo para a tua vida, você precisa se encher. Quanto mais cheio de Deus você tiver, menos as coisas, as adversidades da vida virão sobre você e te desmotivarão. E se em algum momento você balançar, você não cai, porque você está firmado na rocha. Entende? Entende? O vento vai soprar, pode até balançar, mas não vai cair. Não vai cair. Às vezes pode até bater a vontade de desistir, mas não vai desistir, porque está na rocha. Às vezes pode até bater a vontade de abandonar tudo, de querer outra coisa para a vida, mas não vai fazer. Por quê? Porque está na rocha. O problema é que muitas pessoas não estão alicerçadas na rocha. O problema é que muitas pessoas estão apenas buscando a solução para o problema imediato. Acabou aquele problema, as pessoas jamais vão se lembrar de Deus. As pessoas vão seguir as suas vidas, o curso das suas vidas de forma automática e vão esquecer do Senhor Jesus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você tema a Ele, que é o medo bom, mas que a todas as outras coisas você tenha fé e não medo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.